Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, pausa nas férias para poder trazer informações do nosso Flamengo aqui para vocês. Queda de braço, reunião por Léo Ortiz e queda de braço pelo jogador envolvendo empresário e Bragantino. Enfim, nós vamos explicar o que acontece nesse momento em relação à possibilidade de vinda desse jogador, o porquê o jogador não foi anunciado, o que mudou nesse fato. Prestem atenção, Juninho Capixaba, um outro jogador que o Flamengo tinha interesse, pode estar indo para o futebol português. É isso mesmo, Futebol Clube do Porto, que já se interessou pelo jogador numa outra oportunidade, estaria novamente interessado e querendo o jogador. E a principal notícia no vídeo de hoje: Matias Vinha confirma acerto com o Flamengo e nós vamos explicar aqui em que pé está a negociação com a equipe da Roma. É isso aí, muita gente também nos procurando, falando, pô, absurdo Lohan ficar no banco de reservas na equipe sub-20 do Flamengo. Gente, estava programado. Isso já há algum tempo, nós vamos explicar aqui também. Flamengo fez sondagem por mais 2 jogadores e parece que quer bater o recorde de não na cara. Realmente a incompetência da diretoria do Flamengo nesta janela a cada dia se mostra mais presente. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Peço a você para que deixe o like, rapidinho, mete o dedo no like aí e, claro, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, faltando pouquinho para a gente bater 130 mil, que é o nosso grande objetivo para o mês de janeiro. E aí, meu amigo, eu poderia contar com você que está aí do outro lado. Dá essa ajuda, dá essa moral, inscreva-se aqui. E além de você nos ajudar, você também começa a participar do nosso programa de fidelidade, podendo ganhar prêmios que pode chegar até um iPhone. Detalhe, não é sorteio, é você assistir, começar a acumular seus pontos, depois chegar à nossa loja virtual e trocar pelos prêmios. Uma pergunta para vocês: qual foi mais rápido? O que foi mais rápido, melhor dizendo? A passagem do Fernando Diniz pela seleção brasileira ou o Fluminense jogar de igual para igual contra o Manchester City na final do Mundial? O que foi mais rápido? A passagem do Fernando Diniz, aliás, trágica, é a pior campanha de um técnico da seleção brasileira em toda a história de eliminatórias da Copa do Mundo. Então não deixará saudades o senhor Fernando Diniz. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti, galera. Eu queria começar aqui destacando, claro que a gente está brincando, né, aqui com relação ao Fernando Diniz. Fernando Diniz foi demitido hoje oficialmente do cargo de técnico da seleção brasileira. Não deixará saudade, foi realmente uma passagem meteórica, assim como também a esperança do tricolor, da torcida tricolor em ser campeão mundial. Fez uma festa e tal, enfim, não cantaram musiquinha, mas disseram, nós teremos o título do Mundial da FIFA e tal, um monte de palhaçada. Chegou lá o Manchester City, em questão de segundos, acabou com a festa dos tricoletes. Responda aqui, o que foi mais rápido? A esperança tricolete ou a passagem do Fernando Diniz na seleção brasileira? Fato é de que a seleção pode estar trazendo Dorival Júnior, e aí traz aquela lembrança de que o Dorival era uma das preferências do Edinaldo Rodrigues, presidente até então da CBF, por ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores da América. E na renovação com o Flamengo, o Dorival não queria que incluísse uma multa nem de saída, para caso ele saísse para uma seleção, e nem para o Flamengo demitir. Enfim, a gente não está dizendo aqui que foi por isso que o Flamengo renovou. Internamente, a diretoria do Flamengo diz para os conselheiros que esse foi o principal motivo. Mas a gente não pode cravar aqui, a gente tem que trazer para o público a informação da maneira como é passada internamente.
e o Flamengo traz essa informação, embora não queira entrar em rota de colisão com o treinador, falar sobre esse assunto publicamente. Aliás, o Flamengo, em seus contratos que assina com o treinador, assina um contrato onde o treinador não pode falar sobre nem bem nem mal, depois de uma saída do cargo de técnico do Flamengo, ele não pode falar e criticar a diretoria, que senão paga multa. Isso é assinado quando chega e quando assina-se a rescisão. Então o Flamengo também não vai falar, que senão, obviamente, dá a oportunidade do Dorival ou processar o Flamengo ou então também falar. Enfim, não entendo dessa questão jurídica e aqui eu não vou falar sobre aquilo que não entendo. Fato é de que o Dorival pode ser o técnico da seleção brasileira. Falando de Flamengo, que eu acho que é o que mais importa para vocês, Lohan, jogador, a menina dos olhos do Flamengo, é o grande destaque da base, um jogador ainda de 17 anos, jovem, poderia jogar no Sub-17, já está no Sub-20. Muitos queriam ver o Lohan, inclusive no profissional do Flamengo, atuando no Brasileiro. E o Lohan, hoje, ficou no banco de reserva na partida de estreia do Flamengo na Copinha, na Copa São Paulo de Júnior. E aí, muitos criticaram, recebi inúmeras mensagens aqui que é um absurdo o Lohan ficar no banco de reservas desse time e tal. Enfim, gente, quem assistiu nossa live de anteontem, a gente já avisava. O Lohan recebeu férias da comissão técnica do Flamengo, da diretoria, porque entendeu-se que ele por um bom tempo, há 2 anos que o Lohan não tem férias, há 2 anos, e é um jogador que precisa descansar, fazer a pré-temporada. Ele vai iniciar jogando a Copa São Paulo, depois de forma gradativa, depois vai jogar o Campeonato Carioca e o Flamengo decidirá se ele parte para os Estados Unidos também, junto com os demais jogadores, ou se fica jogando o Campeonato Carioca. Fato é de que o Lohan, ele está sendo cuidadosamente trabalhado pela comissão técnica do Flamengo para poder entrar. Porque ele se apresentou agora, no dia 27 de dezembro. Ele tirou o mês de dezembro praticamente inteiro de férias. Então, não seria interessante você pegar o jogador e colocar ainda sem condições no time titular, já que vinha sendo preparado o time desde o início do mês de dezembro. E esse time é o time que está estreando agora, nesse momento, no momento em que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês. Tá? Então, Lohan não está sendo boicotado não, como muitos estavam dizendo, apenas está sendo resguardado porque tirou férias e acabou de se apresentar. Galera, Léo Ortiz, a gente vem aqui falar, eu não aguento mais essa novela, até porque parece que o Flamengo está contratando o Franz Beckenbauer, né? Não é só o Léo Ortiz. E o Flamengo tem dificuldades para contratar até o Léo Ortiz. É inacreditável isso, mas ao que parece, quando a gente faz contato com dirigentes do Flamengo, eles falam que o Flamengo não tem o que fazer. O Flamengo até pode aumentar e melhorar a proposta, só que o Bragantino, o problema maior desta negociação não envolve o Flamengo, segundo esse dirigente. É a questão da fatia que o Bragantino entende que tem direito. O Flamengo ofereceu os 6 milhões de euros e o Bragantino aceitaria esse valor. No entanto, ele entende que esse valor de 6 milhões de euros ficaria com ele, pelos direitos federativos do jogador. Já os direitos econômicos, ele só tem 75%. E o empresário entende que 25% deste valor teria que ser destinado para o empresário e para o jogador. E o Bragantino não entende dessa maneira. E aí emperrou a negociação. E o Bragantino não quer saber de negociar enquanto não for esse valor de 6 milhões de euros limpos para o Red Bull Bragantino. Enfim, está emperrada essa negociação por conta disso que a diretoria do Flamengo já tratava como definida, porque se a empresa aceitou o valor, o Bragantino também, e o Flamengo já tinha acertado com o Léo Ortiz, não tinha mais o que costurar nas pontas da negociação. No entanto, o que emperrou é essa divisão. Hoje o jogador ele é fatiado. É uma parte para lá, outra para cá, então a gente não sabe como fica no final das contas. Por isso que às vezes a negociação está muito bem encaminhada e acaba emperrando essa situação. Eu vou dizer aqui para vocês que o Juninho Capixaba, outro jogador do Bragantino, pode estar de saída e por um valor bem alto, 8 milhões de euros, o Porto de Portugal está disposto a pagar pelo jogador.
e o Flamengo iria oferecer 6,5. Então, é difícil essa possibilidade agora. O Porto já vinha de olho nesse jogador, no Juninho Capixaba, desde a janela do ano passado, e parece que agora deve contratar o jogador, que era mais um sondado pelo Flamengo e que o Flamengo vivia a expectativa de contratá-lo. Vamos falar agora de Matias Vinha, que a gente sempre disse para vocês que é a primeira opção do Flamengo. O Flamengo entende que este é o jogador que o Flamengo quer, que o Tite quer, e aí vai atrás e tentar a contratação desse jogador. Matias Vinha deu entrevista hoje à TV italiana, dizendo que realmente conversou e acertou termos de contrato com o Flamengo e que depende de uma liberação da Roma, da Itália. A Roma bate o pé e quer 10 milhões de euros. Segundo a imprensa italiana, eles já cederam e por 9 milhões de euros poderiam negociar o jogador, sendo que 1,5 milhão seria repassado para o Sassuolo, clube que tem ali os direitos de vitrine do jogador, né? Porque está com o jogador hoje com o contrato por vencer no meio do ano, e para liberar exige, né, uma compensação financeira. No entanto, a Roma ainda não decidiu. A gente tem aqui a informação de que o Matias Vinha, ele está empenhado e o tempo inteiro falando com o Tite pelo telefone. São conversas diárias com o Tite, falando, e também com a diretoria do Flamengo, tratando diretamente desse assunto, em que ele está na Itália e tenta resolver com os dirigentes da Roma o mais breve possível. Repito, Matias Vinha, quando foi perguntado do interesse do seu ex-clube, Palmeiras, e do interesse também do Grupo City, através do Bahia e também de outros clubes interessados no jogador, Corinthians, etc., ele falou: temos um acordo com outro clube brasileiro, no entanto, dependemos de uma liberação da Roma, e esse clube é o Flamengo. Então ele garante que o jogador, ele garante que tem um acerto com o Flamengo. Então esquece essa história de Grupo City, de Bahia, de Corinthians, de Palmeiras, porque o jogador quer jogar no Flamengo e deu declarações à TV italiana de que tem um acerto com o Flamengo e, claro, respeita o contrato, porque precisa da liberação da Roma. Valeu? Voltaremos a qualquer momento com mais informações do nosso Flamengo. Um grande abraço a todos, deixe o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Até já, galera!